graça, favor imerecido. A gente não merece, mas Ele nos alcançou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que graça é essa, né? Inexplicável. E vamos dar início aí a essa série abençoada. João capítulo 4. Há uma passagem que é conhecida de todas nós, mas com certeza o Espírito Santo tem algo a revelar ao nosso coração nesta manhã, de acordo com a nossa necessidade. Amém? João capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana. Uma mulher que foi alcançada pela graça. Amém? Que diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Glória a Jesus. Nós estamos diante de uma história onde nós vemos a manifestação da graça de Jesus. Nós sabemos que graça é um favor imerecido, ou seja, a gente não merece, a gente apenas recebe. Toda a bênção que o Senhor nos dá, o fôlego de vida, né, os livramentos que o Senhor nos proporciona, não é porque a gente merece um livramento, a gente merece uma bênção, é pela graça e misericórdia do Senhor, porque nós somos errantes, somos falhos, somos pecadores. Então, se não fosse a graça por meio de Jesus Cristo, nós não conseguiríamos conquistar as coisas, mas pela graça de Jesus, nós alcançamos, inclusive, principalmente, a nossa salvação. Então, não há nada que façamos de muito precioso, de muito grande na obra, no reino de Deus, ou nesta vida, seja para a nossa comunidade cristã, ou seja para o bem aos próximos de fora, né? Não há nada que a gente faça que faça a gente merecer a salvação. Então, a salvação não é pelo merecimento, a salvação é pela graça. Então, nós vemos aqui um fator muito interessante de que Jesus, pertencente ao povo judeu, parou para dialogar com uma mulher samaritana. A mulher samaritana da cidade de Sicar, localizada em Samaria, o seu povo, a paz do Senhor, Simone, seja bem-vinda.
o seu povo não tinha comunhão com o povo judeu. Eles eram inimigos, isso era questão cultural deles. Eles cortavam volta para não passar do lado de judeu, isso e vice-versa. Tanto que nós temos uma passagem onde Jesus conta, né, a passagem do bom samaritano, onde Jesus mais uma vez dá uma lição, porque se a gente olha o próximo necessitando do nosso auxílio, a gente não tem que olhar de onde ele é, que povo ele pertence, se para eu decidir se vou ajudar, não. Quando o amor está no meu coração, o amor de Cristo, eu não vou olhar isso. Eu não vou olhar raça, eu não vou olhar status sociais, não vou olhar quantos seguidores no Instagram ele tem, simplesmente eu vou servir ao reino por amor àquela vida. Então, Jesus nos ensina isso. E o engraçado é que no versículo 4 nos diz, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Gente, para ele ir para Galileia e passando por Samaria, ele demoraria muito mais do que indo direto para Galileia. Mas era necessário, porque Jesus, uma coisa que a gente já começa a aprender, Jesus não perde a oportunidade em transformar vidas. Ele viu que ele sabia, pelo seu poder, sendo onisciente, onipresente, ele sabia que naquela hora, naquele momento, Pai do Senhor, irmã Maria Cristina, seja bem-vinda. Ele sabia que naquela hora, naquele momento, estaria uma mulher ao poço necessitando dele, da intervenção dele. Jesus sabia do seu histórico de vida, Jesus conhecia a sua história, Jesus sabia que aquela mulher precisava ter uma nova história, viver a vida abundante que Deus tinha reservado para ela. E ele ali dispensa os discípulos para irem comprar comida, porque Jesus já sabia que os discípulos não iam compreender muito e talvez até ia atrapalhar o diálogo de Jesus com a mulher. Então Jesus dispensa os discípulos, vão trabalhar, vão comprar comida e eu vou fazer aqui a vontade do meu Pai. E ali ficou à espera daquela mulher. A palavra nos diz que aquela mulher ela foi no sol de meio-dia. Ela estava ali ao meio-dia. Não era costume das mulheres pegar água nesse horário, até porque era muito quente. E ela foi sozinha ao poço. Isso significa, talvez, que ela não tinha muitas amigas, ou não tinha, porque a palavra, no decorrer do texto, quando João descreve o histórico de vida dela, quando Jesus começa a descortinar, quando Jesus começa a confrontar ela com a sua história, a palavra de Deus vai dizer que ela passou por muitas decepções, já tinha tido vários relacionamentos e provavelmente por causa disso ela era uma mulher mal falada. Ela era uma mulher onde as pessoas olhavam assim, sabe, com discriminação, deixava ela de lado. Provavelmente as mulheres não queriam ser vistas andando ao lado dela para não ficar mal falada. Mas Jesus, ele quebra o protocolo. Jesus, ele antes de ver por fora aquilo que o povo está vendo, né? Jesus olha dentro do nosso coração a necessidade da nossa alma. E como explicar isso? Como explicar esse amor? Isso se chama graça. É graça. Não tem como, as nossas palavras humanas não tem como definir por que Jesus faz isso com a gente? Por que Jesus me alcançou? Por que Jesus te alcançou? Por que Jesus parou para olhar você, para salvar você, para te resgatar deste mundo? Porque a gente não merecia. Mas a graça, é pela graça e misericórdia de Jesus que ele nos resgata, que ele nos transforma, que nos dá uma chance de viver a vida abundante que está nele. E ali ele começa um diálogo com ela. E antes de falar das coisas espirituais, ele começa a puxar assunto para ver como que ela iria reagir. Me dá de beber. Mas o poço é fundo. Ou, primeiro, como você, sendo um judeu, fala comigo que eu sou uma mulher samaritana. Então, dali, Jesus já começa a se comportar para ela de uma forma dizendo que ela... Com licença.
Seja bem-vinda, Rosângela, Paz do Senhor. Ali Jesus já começa a mostrar para ela que ele não era qualquer um. Ele não era um religioso. Ele não era um daqueles vizinhos que a apontavam. Não, Jesus era alguém diferente. Alguém que se importou. Alguém que mesmo aos olhos dela não a conhecendo, puxou o assunto com ela. Primeiro, pertencia a um povo diferente. Segundo, ele era homem e ela era mulher. Então isso também seria uma barreira cultural naquela época. E fora o histórico dela. E quando Jesus começa a conversar, se você conhecesse, no versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele e ele lhe daria água viva. E ela ainda está com seus olhos fechados, ela não consegue entender. E aonde que está essa água viva? O poço é fundo. Jesus já estava agora falando da água espiritual, da água da vida que era ele, e ela ainda estava pensando na água natural, a água do poço. Jesus continua tentando explicar, fazê-la entender que ele estava ali não para suprir a necessidade do corpo físico dela, a sede do corpo físico, mas sim a sede da alma dela. E Jesus completa no versículo 13, quem beber desta água vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, para a sua alma, para o seu ser, nunca mais vai ter sede. E ela continua ainda não entendendo. Versículo 15. A mulher disse, Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Glória a Deus. Ela ainda está pensando na água natural. Ela ainda está pensando, opa, esse homem tem uma água viva. Então, se ele me der dessa água, eu não vou ter sede, eu não vou precisar vir ao poço, porque ir ao poço era um percurso de dor para ela. Era um percurso de tristeza. Imagina sair da sua casa, não ter o direito de sair como as outras mulheres saíam em conjunto, uma em companhia da outra, ela não saía no mesmo horário, porque era uma mulher onde a sua história era uma história complicada e ninguém queria se envolver. E ela saía no horário onde ninguém, com licença, Lu Oliveira entrando a paz, onde as pessoas talvez não iriam incomodar, onde era um horário que já estava todo mundo preparando ali o seu almoço, então ela saía, mas mesmo assim, quantos olhares ela não deve ter enfrentado até o poço? Até chegar ao poço, quantas lágrimas ela não derramou? E ali ela caminha todo dia. Quem sabe, pensando aqui comigo, quem sabe, naquele dia ela saiu de casa pensando assim, de novo, eu tô indo buscar água sozinha. Eu não tenho amigas, eu não tenho um familiar, tô indo buscar água sozinha. Tô tendo que enfrentar essa vizinhança que me olha torto, que fala de mim, fica se metendo na minha vida. E agora eu tô indo de novo passar toda essa vergonha. Só que naquele dia ela não sabia que a vida dela seria transformada para sempre. Ela não sabia que naquele dia ela iria ter um encontro com a graça em pessoa. Aleluia! Naquele dia chegou o basta de Deus para ela. E Jesus disse, vá, como ela ainda não conheceu, não tinha percebido que Jesus já tinha começado a falar das coisas espirituais, Jesus agora começa a confrontar, mexer aonde ela não queria que ninguém mexesse. Tocar na história onde ela queria que ninguém tocasse. Mas Jesus, quando quer fazer uma grande obra em nós, glória a Deus, ele não deixa nada incubado, ele precisa varrer.
Ele precisa botar para fora, ele precisa nos confrontar. Olha, o seu pecado é esse. E eu tô aqui para mudar a sua vida. É isso que Jesus faz conosco. Ó, sua história é essa. E você precisa de uma cura. Você passou por isso. E você vai ser curado, você vai ser transformado. Vá, chama seu marido. Não, eu não tenho marido. Jesus, agora sim. Agora sim você falou de verdade. Você tem razão. Versículo 18. Porque já teve 5 maridos. E esse agora que você tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Aleluia. A mulher então lhe disse: agora eu sei que você é profeta. Ou seja, um judeu, um estranho, que não convivia ali na região dela, sabia do histórico dela. Ela logo identificou Jesus como profeta. Opa, não é qualquer pessoa que está aqui na minha frente. É um homem de Deus. E ali ela tenta, mesmo identificando, né, denominando que Jesus era um profeta, ela disse, já muda de assunto, fala do lugar onde se deve adorar, que também era uma das brigas do povo deles, né? O samaritano dizia que era para adorar no monte, os judeus em Jerusalém. E Jesus volta de novo. Opa, você está fugindo do assunto. Calma aí. Vamos nos concentrar na sua dor, na sua história, porque eu quero mudar a sua vida. E Jesus respondeu para ela, mulher, acredite no que eu te digo. Versículo 21. Vem a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, 25, eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus fala sobre a adoração e começa a explicar para ela que não existe um lugar específico para adorar. E o que podemos aprender é que se eu quero ser uma pessoa que serve a Deus em espírito e em verdade, Jesus não vai deixar nada incubado ou escondido dentro de mim. Jesus, ele quer sarar, ele quer me alcançar, ele quer me transformar. Ah, mas eu já sou crente uns 30 anos já. Amém. Mas todos os dias precisamos ser transformadas por Jesus. Porque Jesus deixou bem claro aqui que não se trata de religiosidade. Não se trata do local de adoração. Mas quem é que está adorando? E o Pai está à procura de pessoas sinceras, de pessoas que realmente vivam uma vida em espírito e verdade diante de Deus. E uma das coisas que eu aprendo aqui, precisamos ser sinceras diante de Deus. Essa mulher, ela não conseguiu esconder diante de Jesus a sua história, a sua dor. Tem um hino que diz assim, diante de ti tudo em mim se revela. Estou aqui, Jesus, para te pedir, renova-me. Porque muitas das vezes a gente dobra os joelhos, a gente fala com Jesus de uma forma tão superficial e começa a orar com palavras, com orações prontas. Só que Jesus está dizendo, ei,
Tem algo para ser curado, tem algo para ser feito aí na sua vida. Você precisa perdoar. Você precisa esquecer o que se passou, a ofensa que você sofreu, a decepção que te magoou. Você precisa liberar essa pessoa. Você precisa, porque não adianta a gente cantar, a gente ir para a igreja, viver uma vida religiosa, se a gente não ser curado por Jesus. E sermos confrontadas por Jesus incomoda. A gente tem aquele ditado, não mexe com o que está quieto, não. Deixa aí no cantinho, deixa isso quieto. Mas Jesus está nos confrontando nesta manhã. E por que ele nos confronta? Graça. É pela graça. Nós que dependemos dele. O seu amor é tão grande por nós que ele nos dá a oportunidade de sermos sinceras com ele, de confessarmos para ele quem nós somos. Aí sim, quando passamos pelo processo de libertação, pelo processo de cura da parte de Jesus, aí sim eu começo a viver a verdadeira vida abundante e começo a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Enquanto eu não cumpro esse processo de libertação, de transformação da minha vida, eu apenas adoro por lábios. Eu apenas sou cristã de lábios, mas o meu coração está distante. Porque existe uma história, existe uma dor, existe um processo que precisa ser curado. Então eu não sei como cada uma de nós chegou até o dia de hoje. Mas assim como Jesus, pela sua infinita graça, alcançou a mulher samaritana, ele também nos alcançou. E todas nós somos confrontadas por Jesus todos os dias. Porque Jesus exige que nós sejamos sinceras, verdadeiras diante dele. Se eu estou com raiva de alguém, se eu sinto ódio de alguém, se eu fiquei ressentida com alguém, são nos momentos a sós com Jesus no meu quarto, no meu devocional, que eu preciso confessar isso para Jesus. Deus está nos dando essa oportunidade porque o dia do amanhã não nos pertence. E a gente sabe que o grande dia do Senhor vai chegar para nós, seja coletivamente ou individualmente. Se hoje foi pedido a nossa alma, se hoje o Senhor nos chamar, como nós estamos de verdade? Como nós estamos dentro de nós? Perdoamos quem precisou ser perdoado? Liberamos perdão? Liberamos as pessoas que nos ofenderam? Deus tem nos dado essa oportunidade por meio de Jesus Cristo. Isso tudo por quê? Porque ele nos ama. Jesus, ele preferiu trilhar um caminho mais longo, mais distante para ir para Galileia só para alcançar uma vida. E uma vida que posteriormente iria ganhar outras vidas. Porque mais à frente, no versículo 29, no versículo 28 diz, quanto a mulher deixou seu cântaro, ela esqueceu até da água que ela foi buscar. A transformação foi tanta, o impacto foi tanto na vida dela, porque Jesus, uma das poucas coisas que ele fez foi dizer que era o Messias, e ele fez isso para esta mulher. Imagine que importância essa mulher tinha para Deus. Com certeza era uma mulher que ela tinha uma capacidade de influenciar outras pessoas, sabia? Deus viu nela, Jesus viu nela uma missionária. E ela foi muito importante para o reino. A história dela vai se encerrar aqui no capítulo 4, mas pela fé eu creio, como está escrito aqui, ó, no versículo 28,
Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Versículo 30. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Versículo 35. 35. Não, muitos samaritanos daquela cidade... 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Olha só por que eles creram. Por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: olha só, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glória a Deus, aleluia. Aquela mulher, o testemunho dela edificou outras vidas e aproximou outras pessoas até Jesus. Ou seja, a graça que nos alcançou não vai parar em nós, ela vai alcançar outras vidas. Jesus quer que compartilhemos daquilo que ele fez por nós, para que outras pessoas também vivam a transformação da palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos deixar mesmo Jesus nos confrontar, Jesus nos chacoalhar, dizer: ei, tem algo dentro de você que você precisa colocar para fora, que você precisa falar, confessar, dizer o que você é, o que você está sentindo, para que então você possa fluir de dentro de você água viva. Porque enquanto tiver dor, enquanto tiver ressentimento, enquanto tiver tristeza, aleluia, enquanto tiver mágoa, não vai fluir água viva. Não tem como fluir dois tipos de água numa só fonte. Glória a Deus. Não tem como. E Jesus nos confronta nesta manhã. Ei, você precisa ser transformada. E essa transformação não é só, a gente fala, né, sobre a mulher samaritana, a gente denomina, não, as pessoas lá do mundo, as mulheres do mundo precisam ser alcançadas. E nós da casa do Senhor precisamos. Muitas de nós estamos como sepulcro caiado, irmãs. Aleluia. Muito bonita por fora, exterior, é a melhor roupa, é o melhor sapato, é o melhor penteado, é o melhor creme de cabelo, e haja creme, Jesus. Mas por dentro, como estamos por dentro? Aleluia. E Jesus nos diz essa manhã: eu quero fluir de dentro de você água viva. Mas você precisa falar. Você precisa confessar. O que você tem? O que você precisa? Qual é a sua história? Qual é a sua dor? Qual é o seu histórico? O que te feriu? Põe para fora. Fala com Jesus. E é aonde que eu tenho que falar isso, Ana Kézia? No status do WhatsApp, Instagram? Me sentindo triste? Não. Jesus já deu a receita pronta. Quando orares, aleluia, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o Pai que te vê em secreto, ele vai ouvir a sua oração e vai te recompensar publicamente. Aleluia. Eu já estou encerrando, que meu tempo está estourando. Glória a Deus, mas Jesus está falando. Jesus está falando conosco. Precisamos ser sinceros, porque existe uma grande seara e Jesus quer contar comigo e com você. Ei, a graça nos alcançou.
Se de fato a graça nos alcançou, e o que nós estamos fazendo para o reino de Deus? Quantas outras vidas nós temos impactado com o que Jesus fez por nós? E às vezes a gente fica esperando, não, mas eu não tenho um grande testemunho. Ei, você está viva. Você não está dependendo de um aparelho de hospital para respirar. Isso se chama o quê? Graça. É por isso que Deus abomina a murmuração, a reclamação. Mulheres que abram a boca para ficar, murmurando, questionando. Porque a graça tem nos alcançado de uma tal maneira, apesar das lutas, apesar das dificuldades, que isso faz parte da nossa vida. Precisamos ser gratas ao Senhor e principalmente agradecer por essa maravilhosa graça que nos alcançou por meio de Jesus Cristo. Então, o que aprendemos? Precisamos ser sinceras diante de Deus, confessar o que nos feriu, para que a água viva flua dentro de nós e, posteriormente, outras vidas sejam alcançadas. Amém? E começando aonde? Dentro da nossa casa. Começa a fluir, transbordar a água vida dentro da nossa casa. Exatamente. Os mais próximos, os nossos familiares, eles precisam perceber que nós somos diferentes. Nós fomos alcançadas pela graça. É muito fácil eu chegar na igreja e mostrar que sou uma pessoa transformada. Mas quem me conhece é quem vive comigo, né? É a minha família. Então, a minha família tem que ser a primeira a testificar que dentro de mim flui uma água viva. Glória a Deus. Que eu fui alcançada pela graça. Porque senão é uma vida de mentira. E é por isso que Jesus fala, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Porque existem os falsos, existem os mentirosos, aqueles que só adoram por lábios e não de coração. Que o Espírito Santo de Deus fale ainda mais conosco. Iniciamos hoje essa série maravilhosa, Mulheres Alcançadas pela Graça. Então, semana que vem tem mais para a glória de Deus. E eu quero agora passar a oportunidade para a irmã Tessia, para ela concluir. Hoje nós começamos diferente e acredito que vai ser assim nas próximas quintas. Nós iniciamos com um período de oração. Então, se você quiser orar conosco, na próxima quinta-feira, você entra às 8 horas, compartilha o seu pedido de oração, a gente vai tirar um período de oração e só depois a gente faz o nosso devocional com a palavra de Deus. Amém? Assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, irmã Tessia. Deus, aleluia, pela sua maravilhosa graça, né? Que coisa linda que Deus fez na vida dessa mulher. E eu já ouvi uma ministração que me acendeu assim, né? Uma luz. Por que aquela mulher não conseguia parar, né? No relacionamento? E segundo, né, alguns historiadores e segundo a Bíblia também, o homem só poderia repudiar a sua mulher se ela não pudesse lhe dar filhos. Então, se a gente parar para pensar, aquela mulher podia ser uma mulher estéril que não ficava nos relacionamentos porque era repudiada, porque não podia gerar. Imagina quantas dores, né, com desprezo aquela mulher possa ter vivido. E eu acho assim que no momento que Jesus se aproxima, talvez ela tem imaginar, mas ali ela encontrou, no momento que ela menos esperava, ela encontrou a graça salvadora de Jesus. E o que eu achei mais lindo foi esse versículo 42, que ela foi um caminho
para que eles quisessem conhecer Jesus, né? Porque diz que agora nós cremos, não por causa do que você falou, mas nós cremos porque temos ouvido dele mesmo, né? E dizia uma mulher, vou ler, tá, irmãs, para não ficar complicado. Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Jesus ali, ele curou a dor daquela mulher, né? Foi uma mudança, uma transformação imediata pela qual aquela mulher passou, porque quando a gente bebe dessa água, não tem como a gente não ser transformado, porque é uma água que nos lava, nos purifica. Então, ela passou por uma transformação imediata. E quando você passa por essa transformação, não tem como não gerar frutos, né? Então, ela falou, e por causa do que ela falou, quiseram conhecer Jesus, e quando conheceram Jesus, aí já não é mais só porque você falou. Agora, nós também conhecemos Jesus, né? E muitas vezes Deus nos usa assim, para a gente ser um caminho, né? Para a gente mostrar que existe Jesus, que existe um Deus que salva, que cura, que liberta, é através do nosso testemunho. Mas através do nosso testemunho as pessoas desejam conhecer, e a partir do momento que conhecem, agora não é mais só por causa do testemunho da irmã Técia. Agora é por causa do que ele também está fazendo na minha vida. Aleluia. Não é só por causa do testemunho da missionária Érica, da Gorete, das irmãs que aqui estão. É porque eu conheci e ele também faz na minha vida. Então, a gente vai conhecendo dia a dia, né? O processo você quer conhecer? Quero. Então, à medida que você vai convivendo com ele, você vai conhecendo mais e mais, né? Como disse Jó, conhecia só de ouvir, né? Foi a situação aqui. Eles conheceram de ouvir porque ela falou, mas agora eles estavam conhecendo porque eles ouviram do próprio, né? O ensinamento do próprio Cristo e passaram a crer que ele era o Salvador. Antes era talvez assim, é aquele profeta, vamos conhecer aquele profeta, aquele homem que faz prodígio, mas a partir do momento que eles começaram a ouvir Jesus, eles entenderam que Jesus era o Salvador do mundo, né? E foi para isso que Jesus veio, para salvar o mundo. E ela conseguiu levar com seu testemunho as pessoas daquela localidade a conhecerem o Salvador do mundo. E nós precisamos atentar para isso na nossa vida. Que caminho que o nosso testemunho, né, tem feito para as pessoas? Será que através do nosso testemunho elas têm encontrado um caminho? E a graça salvadora de Jesus, né, não foi só para aquela mulher, porque ela poderia, eu conheci Jesus, eu vou para casa alegre e vou levar Jesus para minha casa para fazer uma refeição, não vou contar para ninguém, porque eu conheci Jesus. Mas ela quis espalhar que Jesus era a cura, que Jesus matava a sede espiritual, ela quis que as pessoas também conhecessem aquela graça que ela havia acabado de conhecer. Então, quando nós conhecemos a graça, como disse Kézia, não é para nós, né? Somente, é para expandir. A graça não é egoísta, né? Quando nós alcançamos a graça, é que a gente transborde e que outras pessoas também alcancem a graça do Senhor. Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.